Que bom que o Senhor está em nosso meio, é tudo o que precisamos, amém? Nossa, que amém, hein, gente? Que é isso? Amém. Gastaram toda a pilha já? Que bom que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que bom, querido, porque é o seguinte, se tivesse aqui alguém famoso, alguém... Eu sempre brinco com isso. Você pararia para dar atenção, alguém que canta lá no mundo, lá fora, ou até mesmo alguém do mundo gospel. Se ele vem, nós ficamos empolvorosos. E outro dia alguém perguntou para mim, quem que vai estar lá na igreja sábado, que nós estávamos fazendo uma propaganda no Face? E aí eu disse assim, cara, vai estar um cara top. Jesus. Obrigado, amor. Sabe, queridos, a gente tem que valorizar isso. Às vezes eu falei Jesus pro cara, o cara falou, ah, tá. Ah, tá, velho, você tá louco, mano. Deixa eu falar uma coisa pra você. Primeiramente, como eu sempre faço, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero agradecer a presença da banda, não sei se o ministério, seja como for, dos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer vocês, que Deus abençoe imensamente, só Deus para poder pagar a força que vocês vieram nos dar aqui. E quero agradecer a presença de todos vocês, jovens, adolescentes, adultos que aqui estão, que poderiam ter ficado nas suas casas, no sofá, na frente do computador, mas que estão aqui para aprender um pouquinho mais do nosso Deus, amém? Querido, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma breve oração, para que a palavra do Senhor possa ser ministrada e possa ser plantada no teu coração. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo, assim como já falou, continue falando aos nossos corações. Caia por terra todo o meu conhecimento, tudo que eu trago de mim, Senhor, e que só venha aquilo que vem do teu coração para os teus filhinhos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E amém. Quero saber aqui, se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Nós temos a galera da banda, né? Tem mais alguém? Não? Beleza. Maravilha. Hoje, nós estamos, aliás, daqui a pouco, né? É Páscoa, domingo de Páscoa. E nós resolvemos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a Páscoa. Eu não combinei um negócio com a minha esposa aqui, agora eu vou combinar com ela aqui. Vai profetizando aí. Glória a Deus. Então, é o seguinte, cara, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Que a verdade é que o sentido da Páscoa foi deturpado estrategicamente pelo capiroto, pelo cabeça rachada. E as nossas crianças têm sido enganadas. E a cada geração que passa, o sentido da Páscoa vai se perdendo mais e mais e mais. E eu quero hoje trazer esse sentido da Páscoa para que você esteja relembrando isso e que você esteja vivendo isso, amém? Abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Tinha um irmão lá perto da cidade onde eu morava que ele falava Exodo. Abra o teu livro lá em Exodo, capítulo 12, verso 11. Quem assistiu o Plug aqui hoje? Você viu que bênção? Que maravilha, né, gente? Ficou muito legal, fiquei até preocupado com a edição lá, que nós cantamos umas músicas lá e tal, mas Deus é tão bom comigo, tão misericordioso. Foi show demais. Quem estava presente lá, para quem não estava, a gente foi visitar um asilo semana passada. E foi algo assim fantástico, a RPC gravou e hoje passou. Pode trazer aqui. E hoje passou na RPC, na Globo, 11h30 da manhã, coisa linda, maravilhosa. Foi show de bola, assim, Deus nos prestigiando e mostrando um pouquinho do nosso trabalho que só fazemos pela misericórdia.
O que é isso aqui? Eu escuto aqui, meu. Alguém quer isso aqui, não? Ah, quero os dois. Esse aí é ligeiro, cara. Esse aí é esperto. Olha aí, ó. Abriu lá a tua Bíblia? Em Êxodo? Êxodo? Capítulo 12, verso 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ainda em Êxodo 12, 27, diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou-se. Querido, eu quero te dizer uma coisa. O diabo, ele é mestre, ele fez pós-graduação, é PhD, mestrado, doutorado, em fazer você perder o foco, em distração. Eu bolei até uma parábola para tentar fazer você entender melhor. Eu juntei umas histórias aí e tal. Preste atenção nessa história. Havia uma cidade com 5.000 habitantes. Estou inventando esses números agora, tá? E de repente surgiu uma doença nessa cidade. E uma doença devastadora, estava matando a população, e as pessoas doentes morriam rápido. Os cientistas do país foram para essa cidade para tentar corrigir, antes que essa doença se alastrasse pelo país todo, antes que essa doença se alastrasse pelo mundo, e desse aí uma pandemia. E então os cientistas foram lá e procuraram, e pesquisaram, e não acharam nada. E aí tinha um menininho lá que ele tinha contato com as pessoas que tinham doença e ele não pegava a doença. Aí um dos cientistas falou assim: cara, vamos estudar esse cara. Vamos ver o que ele tem. Ele deve ter alguma coisa no sangue dele que não pega a doença. Aí pegaram esse menino e estudaram ele e descobriram que esse cara tinha um anticorpo. Vou chamar de anticorpo, sei lá como é que eu chamo isso. Anticorpos. Ele tinha lá um negócio no sangue dele que não permitia, aliás, que matava o vírus dessa doença. E aí, os cientistas estudaram, tentaram reproduzir, não conseguiram. Só tinha um jeito de salvar aquela cidade. Quem sabe o país, quem sabe o mundo. Que era extrair todo o sangue daquela criança. Bom, chamaram os pais dessa criança, chamou o pai dele lá, falou: olha, seu José, a situação é a seguinte: o seu filho, ele tem imunidade a esse vírus, e ele combate esse vírus, mas para nós fazermos para a gente salvar todas essas pessoas, teremos que tirar todo o sangue do teu filho. E aí o pai falou: pera, como assim, cara, com essa tecnologia, como assim? Nós não temos jeito, não podemos te obrigar a fazer isso, mas é uma decisão que o senhor vai ter que tomar. Infelizmente, o seu filho vai falecer para salvar essa cidade, e quem sabe está salvando até o país, e quem sabe está até salvando o mundo. O pai foi para casa, preocupado, não dormiu aquela noite, coração apertado, e pela manhã ele tinha tomado uma decisão. Chamou o filho no café da manhã, explicou a situação, e o filho, entendendo a situação, disse: pai, se é necessário, vamos fazer o que tem que fazer. Então esse pai chegou para os cientistas e disse: olha, eu vou dar o meu filho, para que a cidade inteira seja salva, para que a gente elimine essa doença. E aí, os cientistas agradeceram, pegaram a criança, fizeram o que tinha que fazer, e essa criança
realmente veio a falecer. Só que dizimou aquela doença, sumiu aquela doença. O prefeito, em gratidão àquele gesto, falou assim: que dia é hoje? Hoje é dia 5 de abril. Dia 19 de abril. Era dia 19 de abril. E aí, falou assim: a partir de hoje, essa data aqui é feriado, porque aquele menino deu a vida por todos nós. Então, todo ano, nós vamos comemorar, vamos fazer um memorial para relembrar essa data especial. Aí você já vai linkando as coisas, né? Cabeça já vai... Aí, cara, primeiro ano, pararam a cidade, pararam o país, e todo mundo comemorando essa situação e tal, que se livraram, fizeram honrarias ao pai dessa criança. No segundo ano, um marqueteiro muito esperto lá, via que se aglomerava uma quantidade boa de pessoas, e viu aí uma oportunidade de mercado. Cara, vem todo mundo para cá, para essa cidade, né? Nessa data. Eu preciso criar alguma coisa, né? Criar alguma coisa ligada à data, que daí a coisa vai ficar filé. Aí ele criou lá um churros, vou colocar um churros. Ele criou um churros todo enfeitado, e tal. E os anos foram passando e as pessoas começaram a comemorar com aquele churros. E aquele churros foi virando uma espécie de logotipo, de slogan daquela data referencial. E as coisas foram acontecendo de certa maneira que chegou um tempo que as pessoas nem sabiam o porquê daquela data. Elas só imaginavam os churros. Ai, que beleza, vai chegar um dia, nossa, vai começar a vir aqueles churros caro. O churros normal é barato, mas esse churros é caro pra caramba, mas é tão legal, é tão bom essa data, e vamos e tal, e aquilo virou uma festa. E um dia, uma criança passando por uma praça, viu um senhor sentado na praça lá, no banco da praça, e chegou para ele e perguntou: por que o senhor está triste? Estava todo mundo em festa. Todo mundo alegria e tal, isso aqui. Ele falou: por que o senhor está triste? Aí ele disse assim: sabe o que é? Algum tempo atrás, eu dei meu filho para morrer por todas essas pessoas aqui. E hoje, elas nem lembram do sacrifício que meu filho fez. Elas só querem saber de comer, só querem saber desse maldito churros que esse marqueteiro inventou aí. E não querem mais saber. E não querem mais saber do sacrifício que foi feito. Só uma parábola que eu montei aqui, só para você entender o que tem acontecido com a Páscoa. Cara, como o diabo é ligeiro, velho. Filho da mãe, né? Mas também não tem mais nada para fazer, só faz isso. É só quer... Cara, veja, aniversário de Jesus. Papai Noel. É o Papai Noel, presente para todo mundo, e tal, festa, vamos comer pernil, peru, escambau de bico, panetone, um monte de coisa. E Jesus é o último que a gente pensa. Quando o cara é crente, ainda o cara vai na igreja lá só para fazer um H. E aí, o maior sacrifício do mundo, o maior sacrifício que já existiu, tem sido banalizado. Porque nós estamos preocupados com isso aqui, com o chocolate, com o coelhinho. Daí o tema dessa mensagem, a gente divulgou o tema no post do Face, dizendo: não é coelho, é cordeiro. Então eu quero resgatar um pouco disso. E desmistificar. Meu querido, primeiro ponto que você precisa saber. A Páscoa, ela começou lá atrás, quando eu li aqui. O povo de Israel, o povo hebreu, estavam cativo do Egito, no Egito. Eles eram escravos. E aí eles clamaram a Deus. E então Deus bolou um plano lá e enviou o 007 Moisés lá para fazer a revolução, para libertar os caras, isso, aquilo. E aí acontece uma série de coisas, praga disso, praga daquilo outro. Na 10ª praga, e é interessante a gente estudar essa história, eu estava lendo, né? E
quando Deus vai ajudar o povo dele, Faraó, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Vem uma praga e Faraó fala assim, cara, vou liberar esse povo aí, porque o bicho está pegando, então vou liberar eles. E aí acaba a praga vai embora. E aí ele fala assim, a Bíblia diz que Deus diz, endureci o coração de Faraó, e Faraó fala assim, quer saber? Não, só que não vou liberar eles não. E assim foi acontecendo. E eu me imaginei na cena. Eu gosto de me colocar na cena, né? E eu fiquei me imaginando eu lá, no meio do povo lá. Pô, cara, mas agora o cara falou que Deus ia libertar nós aí, Moisés veio, falou e tal, veio a praga e tal, Moisés ia liberar nós e não liberou. Faraó ia liberar a gente e não liberou? Mas o que está acontecendo? E se você ler, você vai ver que na verdade, Faraó diz assim, agora o bicho vai pegar para vocês. Eu vou agravar mais ainda, o bicho vai pegar mais um pouco, aperta mais um pouco. Veja, querido, que quando algo vai acontecer na sua vida, quando você sente, quando você sabe que Deus está mudando as circunstâncias, geralmente acontece isso com você também, e comigo também. Eu estou me movendo em direção ao qual eu devo andar, e parece que a coisa aperta mais. E às vezes fala, coisa do diabo e tal, não sei o quê. Mas é engraçado que nessa passagem está falando que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se você ler o contexto inteiro, você vai entender que a obra de Deus está sendo manifesta nessas coisas que estão acontecendo, mesmo sendo dificuldades que você e eu enfrentamos. Bom, o fato é que lá pelas umas tantas, Deus diz o seguinte, Moisés, a parada agora é a seguinte, velho. Você vai avisar os caras aí de Israel, tal, que estão aí no Egito, para eles pegarem um cordeiro, vão matar um cordeiro lá e tal, vão assar um cordeiro, deu toda a receita do que tinha que fazer, vão assar o cordeiro, piriri, barará, vão pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais da porta, tá ligado? Pá. E vão comer esse cordeiro todo, pá, não pode, no outro dia tem que ter tudo sido consumido já. E isso será a Páscoa. Eu não sei você, mas eu não vi nada de coelho aí nessa história. Muito menos de ovo. O fato é que o que Deus estava fazendo ali, depois que aconteceu tudo isso, eles passaram o sangue lá e tal, e era a praga da primogenitura, né? Então o anjo da morte ia passar, ia entrar na casa e matar o primogênito. Todo primogênito iria morrer. Teoricamente, era para todos os primogênitos morrerem. Só que na casa dos hebreus, eles tinham essa coisa, o cordeiro morreu no lugar do primogênito. E aquele sangue que estava lá na porta estava sinalizando isso. Então esse sangue estava simbolizando e mostrando que ali o anjo da morte não poderia entrar. Ali ele não entraria, ele ia para a casa do lado. E por que Deus instituiu isso como Páscoa? Por que Deus falou assim, agora eu quero que vocês façam uma festa, que vai ser assim, vai ser assado, ele dá todas as instruções, você pode ver em Êxodo lá. Ele dá todas as instruções, dizendo o que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e isso é a Páscoa. Isso nada mais é do que um memorial, para que as pessoas não esquecessem daquele dia que eles foram libertos. Porque naquela noite eles saíram. Eles deixaram a vida de escravo para então assumir uma vida de liberdade. E você veja, querido, que não há nada de romântico nisso, não há nada assim, né? Hoje você vê chocolatinho, coelhinho, biriri, barará. Cara, os caras comeram lá cordeiro, erva amarga e pão sem fermento. Pão com asma. Brincadeira. O pão sem fermento. E o porquê que Deus instituiu isso? Pelo simples fato de que isso se passasse de geração em geração. Então, no próximo ano, nascia a Hadassah,
e a Radassa não sabia o que era a Páscoa, porque ela não tinha vivido. Mas só que tinha uma festa lá na casa dela, onde a gente matava um cordeiro e comia ervas amargas e beriri barará e tal. E ela cresceu vendo isso, e aí chegou numa certa idade, ela falou: ô mãe, ô pai, por que tá rolando essa parada aí? Aí eu falava: sabe o que é, filha? Que é o seguinte, quando a gente estava lá, a gente era escravo no Egito, aconteceu isso, e ali o nome de Deus, as obras de Deus eram testificadas. Ia passando de geração em geração. E tem todo um significado. Se você não dá para mim entrar nisso, mas tem todo um significado. As próprias ervas amargas e tal. Mas o que é importante você captar aqui, nesse momento, é que é um memorial. Então, Deus instituiu, cara, é uma festa que vai rolar assim todo ano, e quero que seja perpétuo, ele diz. Ele quer que seja para sempre essa festa, para que isso sempre seja lembrado. E tanto isso é lembrado que eu estou falando isso para vocês agora. Quanto tempo se passou? E eu estou resgatando isso para vocês agora. E eu sei que muitos sabem aqui já dessa história. E é bem interessante porque, com o passar do tempo, as pessoas nem entendem muito, porque a Páscoa está muito linkada com a ressurreição de Cristo. E talvez quando eu fale Páscoa, a primeira coisa que você lembra, para quem já é crente, né, é da ressurreição de Cristo. Talvez tem gente que nem sabe dessa esfera, que a Páscoa começou lá atrás. Quando Jesus ressuscitou, não tenho a data precisa, mas pelo que eu vi, não foi no domingo de Páscoa, mas era uma época de Páscoa. Eu não tenho bem a data ao certo, mas era uma época de Páscoa. Parece que era um dia que antecedia, ou que tinha passado, alguma coisa assim. Estava ali, no meio da... Vamos dizer assim, se fosse para falar assim, não, foi meio na Páscoa, lá perto da Páscoa. Foi bem perto da Páscoa. E o porquê que a gente linka, então, a ressurreição de Cristo com a Páscoa? Porque, na verdade, há uma tipificação que a gente chama. Que Jesus Cristo, ele representa o nosso Cordeiro. Lembra que o anjo da morte tinha o direito de entrar na casa e matar o primogênito? Aquelas pessoas estava determinado que eles iam morrer. Assim como eu e você estávamos destinados à morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então foi necessário que Deus enviasse um cordeiro para pagar o preço por mim e por você. E o sangue de Cristo tem nos livrado da morte. Então, por causa dessa tipificação, a gente linka a ressurreição de Cristo com a Páscoa. Com vida. Mas de qualquer maneira, eu não estou falando que é para a gente ficar triste com a Páscoa. Não, é para festejar. E a Bíblia manda que a gente festeje a Páscoa. A gente tem que comemorar. Porque nós ganhamos a vida. Porque nós ganhamos liberdade. Porque nós éramos escravos e agora somos livres. Porque nós estávamos destinados à morte e agora estamos destinados à vida. E até aqui você fala assim, legal, bacana, entendi o processo. Onde que entra o ovo e o coelhinho aí? Não entra. Eu sinto muito, mas não entra. Eu estive estudando a respeito e o ovo e o coelhinho, beriri barará, foi uma estratégia da Igreja Católica a um determinado tempo lá, que não foi nem na maldade, eu não vou nem apedrejar. Eu digo que não foi na maldade, que na verdade eles fizeram uma estratégia para tentar ganhar os não cristãos. Aqueles que não conheciam, havia uma festa chamada Festa da Primavera, que era a troca das estações, e essa festa era uma festa da fertilidade. Coelho, pensa num trem que gosta de namorar. Rápido. Ovo também representa a vida.
Quando eu era pequeno eu sempre ficava pensando, mas coelho nem bota ovo, qual que é o sentido disso? E aí eles pegaram toda essa coisa e misturaram tudo, e a coisa foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi vindo. E agora você chega para uma criança, exceto, hoje nós temos, graças a Deus, nós tentamos instruir as nossas crianças, né? Mas tem muita criança, se você chegar na rua e perguntar o que é Páscoa, é coelhinho da Páscoa, é o coelhinho, é o ovo, é o chocolate. E só pensa nisso. Não sabe a rica história que tem por trás da Páscoa. Dá para entender isso? Dá para sacar o lance que o diabo está fazendo aí? O que ele faz? E eu quero que você entenda, não é pecado comer ovo da Páscoa. Pecado é você não dar para o pastor. Brincadeira. Não é pecado você comer chocolate, você se alegrar, dar um ovinho da Páscoa para seus filhos. Não é pecado. E quem sabe você não pode até usar isso como artifício. Criançada, vem aqui, ó, comer o ovo da Páscoa e tal. Aí senta todo mundo. Vou contar para você a história da Páscoa. E aí, ó, ripa na chulipa. Não é só dar o ovo da Páscoa. Aproveita já a ocasião. Traz o conhecimento. E eu pensando em tudo isso, comecei a pensar na nossa vida, nos dias de hoje, velho. Como o diabo faz isso? Se o diabo faz isso com dois eventos, que são eventos extraordinários, são os maiores eventos da história, que é o nascimento de Cristo e o maior sacrifício que já existiu nessa terra, imagina o que ele faz na minha e na sua vida. Às vezes, querido, há uma direção para a sua vida, há um foco, há um objetivo, há um propósito que Deus colocou para a sua vida. E qual é o trabalho do diabo? Te distrair. Te distrair, vem com... E você se distrai. E não percebe a verdadeira razão pela qual você existe. O verdadeiro propósito pelo qual você existe. Se hoje as pessoas lá fora estão falando na Páscoa de chocolate, falam de coelhinho, falam disso, falam daquilo, e não falam da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, quem dirá você na sua vida? Com o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque Deus te fez com propósito. Porque Deus colocou algo especial dentro de você. Há algo aí dentro que arde. Se você não descobriu, você ainda vai descobrir. Há algo dentro de você que arde. É uma chama viva. Isso é chamado. Moisés estava lá, foi criado com os caras lá do faraó, no bem bom e tal. E um dia ele está dando um rolê na praça lá, e ele vê o cara batendo num hebreu. Ele fica louco, vai para cima e mata o cara lá que está batendo no hebreu. Sabe o que é isso? Assassino. Chamado. Sabe aquela coisa que te indigna? Sabe assim? Por exemplo, você fica indignado com a política. Se você... Escuta isso que eu vou te falar. Se você é um cara que se indigna com a política, é bem provável que o seu chamado seja na política. Se você é um cara que está andando na rua e vê uma criança pedindo uma coisa no sinaleiro e tal, e aquilo te comove de uma maneira, aquilo te corrói, aquilo, você fala assim, meu Deus do céu, alguém tem que fazer alguma coisa. Como é que uma criança nessa idade pedindo... Tem gente que sente, mas tem gente que sente mais, já viu isso? Aquela pessoa que você está com ela no carro e ela passa o resto falando nisso. Você fala, boa, mas já passou e tal. Cara, eu não me conformo, eu não me conformo. Parabéns, você acabou de descobrir o seu chamado. Aquilo que te provoca, aquilo que gera uma espécie até de ira em você, é muito provável que aí esteja o seu chamado. Então veja comigo, Deus tem um plano bolado para a sua vida, colocou lá uns ingredientes na sua vida, e você cresce e tal, tem essa coisa que chama... E qual é o papel do diabo então? Tirar o foco, criar coelho da Páscoa, criar atrativo, sabe? Os pais de hoje em dia,
O desejo dos pais é que os seus filhos envelheçam com uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, morram no sofá dormindo de velho. É isso que os pais desejam, segurança, tão somente isso. E o evangelho? E para que você nasceu? Será que você nasceu mesmo só para trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma casa, ter um carro? E o reino de Deus, onde que se encaixa na sua vida? Então você está me dizendo que o Criador, o teu Criador, te criou sem um propósito específico que agregue para o reino de Deus? Não faz sentido, querido. O trabalho do diabo é te enrolar, é fazer você perder o foco, é fazer você começar a prestar atenção em tantas outras coisas e perder aquilo que arde, aquilo que é a tua chama, para que você nasceu. E aí você vai ter uma mísera vida. Outro dia eu falei com um rapaz, que faz tempo na verdade, que trabalhava no Habib's. E ele estava no alto escalão lá do Habib's. E ele começou limpando banheiro, isso, aquilo e tal. E aí ele falou assim para mim: Fabrício, eu sinto um vazio, cara. Eu cheguei no alto escalão, sempre ansiei por isso, sempre desejei isso. E eu sinto um vazio hoje. Eu disse para ele: sabe por que você sente esse vazio, cara? É porque não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para outra coisa. Mas no meio do caminho, o diabo colocou uma coisa brilhando lá, chamada dinheiro, chamada status, chamada fama. E falou assim: olha que gostoso, olha que docinho, vem para cá, ó, vem para cá. E você ficou aficionado nisso. Ficou tão concentrado nisso e não percebeu que mudou a sua rota de vida. Eu costumo dar um exemplo para os adolescentes. Você imagina, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, se eu dei, você me perdoe. Você imagine que o cara que criou o PlayStation chega numa casa e vê o Thiago lá assistindo DVD com o PlayStation. Está assistindo DVD lá, assistindo um filme e tal, não sei o quê. Aí o cara que criou o Play chega lá e olha, fala assim: ei, Thiago, beleza? O Thiago diz assim: ah, beleza, estou assistindo um filme aqui. Aí ele olha: ah, legal. Aí ele sai e pensa assim: não, acho que, né? Acho que o Thiago, ele tá, né, assistiu, porque tem essa funcionalidade também, mas tudo bem. Aí chega no outro dia e vê o Thiago assistindo DVD. Aí ele fala assim: cadê os controles do Play? Eu assim: não uso não, isso aí é pro DVD. Eu penso comigo que o cara que fez o Play vai ficar frustrado, não vai? Cara, você tá louco, velho. Pô, isso aqui é para jogar, cara, isso aqui é para sabe, interativo, você vai tá jogando lá. Você fica assistindo DVD, velho, usa um DVD aí para ver DVD. É mais ou menos assim que acontece conosco quando a gente está fora do nosso chamado. Fica pensando se o Steve Jobs, que Deus o tenha, chegasse para você e descobrisse que você usa o iPhone só para... Eu não tenho iPhone, velho. Só para... Fala uma coisa que o iPhone faz também. Faz tudo, né? Isso é pior, né? Para tirar foto. Você usa o iPhone só para tirar foto. É uma funcionalidade que tem no iPhone. Mas ele não foi criado para isso. Ele é muito mais eficaz para as outras funções que ele tem, como ligação, por exemplo. Assim como o Play, ele é muito mais eficaz como game, como interativo, do que como DVD. E será que na sua vida você não está sendo como um Play rodando DVD? Será que na sua vida você não está sendo como um iPhone só sendo usado para tirar foto? Não é um desperdício? Meu querido, Deus te criou para um propósito. E você pode estar desperdiçando isso.
Então meu alerta para você aqui nessa noite é para que você preste atenção. Porque o diabo, ele vai tentar te desfocar. Esse é o trabalho dele. Não é nada pessoal, são só negócios. Ele vai te provocar. Ele vai te mostrar uma coisa linda ali, uma coisa brilhante aqui e tal. Mas você tem que ter muita coragem para largar isso. E deixar para trás. Dó, né? Não parte o coração? Não é difícil fazer isso? Pensa eu que comprei. Pensa eu que comprei para fazer isso. É lógico, é isso que eu pensei, né? Cara, não quebrou. Pega aqui para ver se quebrou. Olha que praga do diabo. Sabe, querido? Pá! Eu quero todo mundo de olho. Tá vendo como é que é a coisa, velho? É mais ou menos isso que acontece. E às vezes quando você tem a sensação que vai perder essa coisa gostosa, aí sim, aí acabou. Você não quer saber mais do seu foco, do seu propósito, do porquê que você nasceu. Você só quer recuperar. Ai, não quebrou, vou correr pegar, ainda dá. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita ousadia para abrir mão daquilo que o diabo traz como uma ilusão para a sua vida. Você vai ficar velho, vai ter dinheiro, vai ter carro, vai ter o que for, o que você quer, só que você vai sentir uma sensação de vazio. Você vai ter que ter ousadia para abrir mão daquilo que o diabo traz, para te distrair, para te desvincular. Quem sabe hoje, nessa noite, Deus não está trazendo no seu coração aquilo que Ele trazia lá na sua adolescência, ou quando você era criança, que você falava, quando eu crescer eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você tem que ter coragem. Tem que ter coragem para abandonar aquilo que o diabo vem te oferecer. O diabo vai deixar nas melhores embalagens, vai ter os melhores sabores, cacau show, trufado. E você vai ter que olhar para isso e falar assim, meu, eu não nasci para isso. Não foi para isso que eu nasci. Há um propósito muito mais grandioso, muito mais forte que isso. E aí, querido, quando você entender isso, você entra no trilho. E aí, velho, é o chamado de Deus. Sabe, eu fui para aquele asilo com os adolescentes, com alguns jovens também. E de repente eu me vi no meio de tudo aquilo e falei assim, nasci para isso, velho. Foi para isso que eu nasci. As coisas acontecem com uma facilidade, as coisas acontecem de um jeito quando você está dentro do chamado, que você não dá a menor atenção. Agora quebrou, né? Tá todo mundo pensando. Você não dá a menor atenção para as distrações. Quando eu vi aqueles adolescentes falando com os idosos, orando pelos idosos, alguns chorando, outros sorrindo, fazendo carinho, um encontro de gerações. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, eu nasci para isso. E eu quero mudar o mundo através desses adolescentes. Foi para isso que eu nasci, velho. E quando eu entendo isso, tudo isso aqui fica muito pequeno. Fica muito passageiro. Em um dado momento nós saímos e eu chamei alguns da liderança e falei, agora é o seguinte, rapaziada, vamos chegar nos idosos e intimar eles. Aí a gente chegava neles e falava assim,
Seu Sérgio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu filho. O senhor aceita Jesus como seu Salvador? E eles olhavam assim: aceito. Então o senhor repete essa oração comigo? E a gente fazia a oração, eles aceitavam Jesus. E eu falei para 2, 3 pessoas que estavam comigo na liderança, e saímos fazendo. E daí a gente falava: aqui já foi e tal. E aí no momento, eu escuto uma adolescente lá falando assim. Eu nem falei para os adolescentes fazer isso, porque eu queria que eles aproveitassem aquele momento ali. Eu falei: essa é a nossa função, vamos chegar arrematando. E de repente uma adolescente falou assim: eu posso orar pelo senhor? E falando com os idosos e orando. Velho, eu vou te falar uma coisa. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Outro dia, um dia depois disso, alguém me ligou, me parabenizando pelo trabalho. Aliás, me ligou não, ele foi lá na empresa e ele falou: cara, eu não entendo você, velho. Você está passando um maior perrengue na empresa aqui, e eu vejo você numa felicidade lá. Eu não entendo, eu não consigo fazer isso. A pessoa falou para mim. E eu não respondi ele na hora ali, porque eu fiquei com medo, porque ele falou assim: eu não consigo fazer isso. Eu estava tão empolgado que eu fiquei com medo de ofendê-lo. Mas eu entendo por quê. Porque esse é meu chamado. O resto é distração. Porque ali eu sou feliz. Quando eu vejo um adolescente se rendendo a Deus, quando eu vejo um adolescente se recusando a responder o seu pai, porque aprendeu com a gente aqui. A minha filha chegou para mim e falou assim: pai, eu vi um dos vizinhos aqui que veio no LDA, ele geralmente responde o pai, não sei o que e tal. E o pai chegou xingando ele e ele baixou a cabeça, quieto. Isso me impactou, pai. Eu falei: é disso que eu estou falando. Foi para isso que eu nasci. Para que você nasceu? Qual é o motivo de você estar vivo ainda? Se um homem não encontra o motivo pelo qual morrer, então ele nem deve viver. Qual é o seu propósito? Queria pedir que você se levantasse do seu lugar. Praga não quebrou, velho. Agora quebrou. Agora quebrou bem. Sabe, querido, talvez você diga assim: pô, que desperdício. Ah, cara, pagou caro. No ovo de Páscoa tacou no chão, seu louco. Você vai lembrar disso, você vai ver. Vai passar anos e anos e toda a Páscoa você vai lembrar do cara que quebrou o ovo da Páscoa aqui. E é trufado ainda. Ah, brincadeira. A cara da galera. A gente faz isso para você gravar, para você. Querido, queria que você fechasse seus olhos agora. Todos nós temos um chamado. Todos, sem exceção. Todos nós temos um chamado. Deus te criou com algo especial. Talvez você saiba, talvez você nem saiba ainda. Mas qual o sentido? Se você não conhece o seu propósito, se você não anda em direção ao seu propósito, a sua vida vai ser como tem sido a Páscoa. Um dia que todo mundo come chocolate, todo mundo se diverte, está tudo bem, tudo legal. Ninguém entende o princípio, ninguém entende o que aconteceu. O coelhinho miserável sai famoso e o cordeiro nem é falado.
Houve um cordeiro que morreu por mim e por você, para que hoje você tivesse vida. E esse cordeiro, filho do Deus vivo, morreu para que eu e você hoje pudéssemos cumprir o nosso chamado. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Será que você tem dado atenção à embalagem? Será que você tem dado atenção para as gostosuras da vida? Para os docinhos? Ou será que você tem se concentrado naquilo que realmente importa? Pensa um minuto, feche seus olhos aí. Pensa um minuto, qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou? E quando eu falo que Deus te chamou, eu não estou falando simplesmente que você é chamado para trabalhar na igreja, que você é chamado para trabalhar na igreja local. Eu não estou falando disso, eu estou falando do teu chamado, velho. De repente teu chamado é ser empresário e financiar o reino de Deus. De repente o seu chamado é dar aula de música e ministrar o reino de Deus na aula de música. De repente o teu chamado é levar o evangelho na escola que você estuda, é ajudar um irmãozinho do lado. Não existe um chamado grande e um chamado pequeno, todos os chamados são importantes. E saiba de uma coisa, Moisés, quando Deus fala para ele que o chamado dele é libertar o povo, Moisés diz assim: mas eu tenho língua presa, não consigo falar direito, sou incircunciso de lábios, ele diz. E então Deus diz assim: eis aí Arão. Sabe, querido, o seu chamado sempre vai estar interligado com outras pessoas. Não existe uma engrenagem que funcione sozinha, ela está sempre linkada com outras pessoas. Isso vai te manter humilde. Quando você precisa de outras pessoas, isso te mantém humilde. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. E eu queria pedir para você que já conhece o seu propósito, que já sabe para o que você está nesse mundo, e está indo em direção a esse propósito, eu queria pedir que você se sentasse. Você que já sabe e que está indo em direção, seja honesto com você mesmo. Não olhe para o lado, não pense quem sentou, quem não sentou. Seja honesto com você mesmo, é você e Deus, velho. Eu quero fazer uma oração com você que não sentou ainda. Quero te dizer que o que Deus tem para a sua vida é grandioso demais para a gente ficar se ocupando com as fantasias que o inimigo tenta trazer, com a sedução, às vezes namorado, às vezes status, fama, grana. Rei Barabachuriá. Eita Deus, o maravilhoso Deus está aqui nessa noite. Eita Deus. E Ele quer despertar, Ele quer ir dentro de você e apertar o start e dizer assim: agora sim você vai fazer aquilo para que eu te criei. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero que você ore junto comigo. Aí, do seu jeito, do jeito que você quiser. E depois eu vou fazer uma oração e você vai repetir aquilo que
que eu falar aqui, se você concordar. Deus, em nome de Jesus, inclina os teus olhos para este lugar nessa noite. Olha para cada coração, cada característica, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, desde o ventre, Senhor. Todas as lutas atravessadas, todas as dificuldades. Ei, Deus. E agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja ministrando nos corações, que o Senhor esteja falando com os teus filhinhos, e dizendo que a partir de agora, o teu Espírito Santo passa a ter comando sobre essa vida. E os enfeites, as embalagens, os chocolates que o inimigo traz para atrair essas pessoas, vai cair por terra em nome de Jesus. E agora nada será mais importante para essas pessoas que estão querendo descobrir os seus propósitos. Nada será mais importante do que fazer aquilo que vem do teu coração. Ora baixara canta labassurias, nere canta lamas. Vem, Espírito de Deus, e começa hoje a ministrar sobre essas vidas, apertando o botão do start, mudando a direção, trazendo inspiração. Faz ele pensar, faz ela pensar, Senhor, naquilo que mexe mais com o coração dela, com o coração dele, naquilo que não deixa ela em paz, que ela não consegue dormir, ela não consegue visualizar. Talvez ela tenha um ódio mortal da corrupção, e quem sabe o chamado dela é exatamente lutar contra isso. Oh Deus, em nome de Jesus, eis aqui os teus guerreiros, Senhor. Foi o Senhor quem os fez, foi o Senhor quem planejou a vida deles, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministra sobre cada vida dessas, que ela possa tomar posse do propósito que o Senhor tem para a vida dela. Chega de distração, chega de errar o alvo, chega de perder o foco. Fala com elas através de sonhos, através de visões. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida destes. Eles serão tocados pelo teu Espírito Santo, de maneira que não vão conseguir se conter. Vão vir falar conosco: pastor, eu senti isso, eu sonhei com isso, algo está me corroendo depois dessa oração, pastor. Que eles possam responder o chamado, assim como Samuel respondeu o chamado naquela madrugada. Em nome de Jesus, Deus, levanta aqui os teus guerreiros, fortes e valentes, dispostos a cumprir o seu chamado, dispostos a abandonar as distrações. Em nome de Jesus, amém e amém. Queria que você repetisse essa oração comigo agora, se você concordar comigo, querido. Não quero que você repita se você não concordar, ok? Senhor Jesus, fala alto para me escutar, para me saber que você... Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar tudo o que sou e tudo o que tenho em suas mãos, para cumprir o seu propósito para a minha vida. Me ajude a reconhecer a minha missão neste mundo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem forte para esse Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Querido,
Eu não vou falar mais aqui, eu passo para o Felipe, depois o pastor Cris. Então, eu vou falar aquilo que eu sempre falo no fim das ministrações, que você já sabe, mas eu faço questão de relembrar. Isso aqui é um vestiário. Aqui é o momento que antecede o jogo. Aqui nós falamos de propósito, falamos que o inimigo vai tentar te iludir, vai tentar te distrair. E você está saindo daqui sabendo disso. Mas lá fora é que você tem que colocar em prática. Conte conosco. Conte conosco, conte com a liderança para te ajudar. Mas saiba que na segunda-feira não vai ter fundo musical, não vai ter pastor aqui te incentivando. É você e Deus. E sinceramente, você não precisa de mais ninguém. O Espírito de Deus habita em você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Chegou um momento. Pode ligar. Maravilhoso do nosso culto. Para nós fecharmos com chave de ouro a Páscoa do Senhor. Eu quero que aqui, nesse espírito de oração, nesses louvores tocando ao fundo, porque a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores, e Deus está nesse lugar. Nesse momento, eu quero que você, do jeito que você está, de olhos fechados, de olhos abertos, mas faça o possível para visualizar aquilo que Deus tem para você, aquilo que foi ministrado essa noite. O que significa a Páscoa? A Páscoa é para que você esteja lembrando daquele que deu o sangue, do Pai que entregou o seu Filho, o único Filho que mais amava, por um único motivo. Ele fez com que viesse à terra, que vivesse assim como eu e você, mas que sofresse tudo o que pudesse sofrer, fosse humilhado, fosse rejeitado pelos seus, fosse crucificado com uma coroa de espinhos. Ele viveu dores que nós não conseguimos nem imaginar. Consegue imaginar a dor que ele sentiu? Consegue imaginar aquilo que ele passou? Se coloque no Calvário nesse momento. Pense naquilo que Deus quis fazer por você. Se coloque no lugar de Deus, que entregou o único Filho, a pessoa que Ele mais amava nesse mundo inteiro, para que Ele pudesse salvar eu, você, para que Ele pudesse tirar todo o nosso pecado, tudo aquilo que fazemos de errado, todo aquele vício, tudo que nós não conseguimos deixar de fazer, tudo aquilo que fazemos errado e que nós merecemos morrer por isso. Tudo que aqueles criminosos que estão presos ou não fizeram, estupradores,
Deus salvou aqueles também. Jesus Cristo morreu por eles também. Você consegue imaginar? Consegue imaginar aquela cruz? Onde Jesus Cristo não está mais. Porque Ele venceu a cruz. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Essa foi a maior oferta que Ele podia nos dar. O único Filho, unigênito. Se Ele deu a melhor oferta, o que nós podemos ofertar? O que você pode ofertar? A palavra que o Fabrício deu, Êxodo 12, 11. E desse jeito comereis. E desse jeito comereis. Há uma forma em que você pode fazer. Há uma forma que você pode ofertar. Nessa casa você pode ofertar com o seu dinheiro. Você pode ofertar com o seu trabalho. Você pode ofertar com o seu amor. Você pode dar um abraço em alguém que está precisando. Qual é a melhor oferta que você pode dar? O que é o melhor que você pode dar para Deus? Ainda assim não nos conseguiríamos chegar. Mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor todos os dias. Vá atrás do seu chamado. Vá atrás daquilo que o Espírito Santo te inspirou essa noite. E agora, com muita alegria, nessa casa, a gente sempre oferta com alegria. E é um momento muito feliz, em que nós podemos vir ofertar. Nós podemos vir trazer aquilo que o Senhor nos dá. A gente só vem devolver um pouquinho. Então, do melhor jeito que você puder, se coloque de pé. Tendo oferta, não tendo, você sempre pode ter um abraço, pode ter um sorriso para alguém. Mas venha do jeito que você puder. Venha dançando, venha pulando, venha da forma que puder. Ofertar na casa do Senhor. O tempo de cantar chegou. O tempo de ofertar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de ofertar chegou. E ele vem, salvando pelos motivos. Quero ver. E ele vem, salvando pelos motivos. Seus cabelos, são brancos como a neve. Cadê as palmas? Meus cabelos, são brancos como a neve. O reggae e os seus pés, estão relucentes. E os seus pés estão relucentes. Tira o pé do chão para pisar na cabeça você tem. Tá muito parado, olha lá. Para pisar na cabeça você tem. E seus olhos, eu quero ver a fogo. Incendeia, Senhor, a tua mão. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua lua. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar.
pessoas que puderam ofertar e todos aqueles que não puderam, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Agora, só para finalizar, 2 recadinhos. Esse culto foi tão especial que a gente decidiu ofertar um hot dog para você na semana que vem. Então, na semana que vem vocês estão convidados. Todos que estiveram aqui podem convidar, podem chamar. Vai ter uma palavra ainda melhor, que o meu diretor vai passar a ministração e tudo mais. Lá atrás, temos as nossas redes sociais. A gente tem um grupo no WhatsApp, em que o nosso querido pastor está passando uma mensagem para todos vocês. Quem quiser participar é só mandar um recado. Quero entrar no grupo do Balão, naquele número ali. No Facebook a gente está sempre publicando as novidades, sempre publicando o que vai acontecer no próximo sábado. Fica ligado no que vai estar acontecendo. No YouTube a gente coloca as ministrações, coloca tudo que foi gravado. A de hoje você pode encontrar aí em breve. E além do hot dog, que é melhor do que o hot dog, que o hot dog aqui não é do capeta, mas pode extrair um pouquinho. Nós vamos ter a ministração, a ideia extraordinária de Deus. Então, para quem não sabe, esse ano é o ano extraordinário, nós estamos ministrando essas palavras. E é isso, glória a Deus. Eu vou chamar aqui o outro pastor ilustre dessa casa para orar por nós. Amém? Estamos chegando ao fim, mais um culto, glória a Deus. Amém. Melhor é o fim, sabe por quê? O fim significa que nós terminamos um ciclo. Temos que ser jovens que terminam e concluem os ciclos. Não podemos começar e daqui a pouco parar pelo meio do caminho. O início tem que ser bom, o desenvolvimento também, só que o fim tem que ser melhor. Amém? Conclua as coisas que você começou, no nome de Jesus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Diga amém. A palavra de Deus é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é interligada, ela é a mesma ontem, hoje, para todo sempre. E olha só que lindo, todos estão me ouvindo aqui ou não? A Bíblia, o pastor Fabrício estava falando sobre a questão do cordeiro na época de Moisés, que era passado o sangue nos umbrais das casas para que os filhos dos hebreus primogênitos não morressem, não é verdade? Não é verdade? Quantos já leram essa passagem? Levanta a mão. Alguns. E a Bíblia fala, lá em João, capítulo 1, versículo 29, João, o discípulo íntimo de Jesus, olha para Jesus e diz assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a Bíblia, ela é poderosa. Amém? Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer por este tempo, por esta palavra. Que os nossos corações venham entender o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor. A partir de agora, nós venhamos entender, quando viermos a falar em Páscoa, venhamos a lembrar que é o teu Filho que foi sacrificado por amor a mim e a tua igreja, aqueles que o aceitam, Senhor. Que venhamos entender que é muito mais do que um ovo, muito mais do que um coelho, ó Deus. É um sacrifício perfeito do unigênito do Pai, aquele que se entregou por amor da sua igreja, de todos aqueles que creem. Um amor perfeito, Senhor, foi sacrificado na cruz. E ó Deus, hoje nós somos livres. Hoje nós temos livre acesso na tua presença. E hoje nós somos chamados filhos do Altíssimo. E nós queremos te agradecer por este tempo. Que venhamos estar aqui amanhã na Santa Ceia, ó Deus, para celebrar mais uma memória de Cristo Jesus, para lembrar mais uma vez que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, que o nosso Deus não está, ó Deus, na cruz pregado morto, mas pelo contrário, Ele ressuscitou e vivo está entre os homens. No nome de Jesus, leva para os nossos lares, livra de todo mal. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. E todos disseram? Todos disseram? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado, abençoa ela, se interage com ela no nome de Jesus. Valeu, galera.